Olá, hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, talvez muitos já conheçam, mas que esconde camadas e mais camadas sobre a natureza humana. É basicamente a história de um jardim, uma regra e uma única escolha. Uma escolha que mudou absolutamente tudo e cujos ecos, de certa forma, a gente sente até hoje. E tudo se resume a essa pergunta, né? Uma única escolha. Será que pode mesmo mudar tudo? É só parar para pensar nos momentos da vida em que uma decisão definiu todo um caminho. Bom, nessa história a gente vai ver isso acontecer, mas numa escala, nossa, numa escala cósmica. Vamos dar uma olhada nisso juntos? Então vamos lá para o nosso primeiro ponto. Um jardim e uma regra. Antes de qualquer conflito, de qualquer problema, havia um começo, idílico, um lugar chamado Éden. E olha, era muito mais que um jardim bonito. Era um verdadeiro santuário de paz, de abundância e, o principal, de uma conexão direta com o divino. Olhando para esses pontos, dá quase para sentir a paz do lugar. Imagina só: rios de água cristalina, animais vivendo em harmonia, comida de sobra. Adão e Eva não tinham com que se preocupar. E o mais incrível de tudo, a presença de Deus era algo do dia a dia, tipo um passeio no fim de tarde. Era, sem dúvida, a definição de paraíso. E aqui está o ponto crucial. Num mundo de liberdade quase infinita, com inúmeras árvores para escolher, Deus estabelece um único limite. Olha, podem comer de todas as árvores, menos daquela ali. A questão não era sobre privação, sabe? Mas sim sobre confiança, sobre o reconhecimento de um limite. É essa única regra que vai se tornar o palco para todo o drama que está vindo aí. E é nesse cenário de paz total que um novo personagem aparece, trazendo, assim, a primeira nota de dissonância. A serpente. A história descreve ela como o mais astuto dos animais, e a tática dela não é a força não, é algo muito mais sutil: plantar a semente da dúvida. E aqui está a genialidade e a maldade da abordagem dela. A serpente não chega e fala, Deus está mentindo. Não, ela faz uma pergunta que parece inocente, mas está carregada de veneno. Foi mesmo que Deus disse que não podem comer de nenhuma árvore? Ela pega uma única restrição e distorce, transformando numa opressão total, fazendo Deus parecer um tirano. É uma verdadeira aula de manipulação. Essa comparação aqui coloca as duas versões lado a lado, e a diferença é gritante. Deus diz, algo triste vai acontecer. É um aviso. A serpente, por outro lado, promete. Não vão morrer, não. Pelo contrário, vão ser como Deus. A escolha aqui não é só sobre comer uma fruta. É sobre em qual narrativa acreditar, em quem depositar a confiança. E agora, chegamos ao momento decisivo, o ponto de virada, o terceiro ato da nossa história. A escolha. Tudo o que aconteceu antes e tudo o que vem depois depende do que acontece agora. Esses passos mostram a anatomia da escolha, e é fascinante ver como a coisa se desenrola. Não foi um impulso, sabe? Primeiro, Eva olhou, depois ela racionalizou. Parece bom, desejável. Só então veio a ação de pegar e comer. E um passo crucial, o final, ela compartilhou com Adão, tornando ele cúmplice. Cada etapa foi uma escolha deliberada, uma pequena porta se fechando para a obediência e se abrindo para a dúvida. E o impacto? Bom, ele não demorou para chegar. Não foi uma consequência lá na frente. Naquele exato instante, como um vidro se quebrando, a realidade deles mudou para sempre. A primeira mudança não foi do lado de fora, foi por dentro. Os olhos se abriram sim, mas não para o poder, e sim para a própria vulnerabilidade. Aquela inocência com que eles se viam sumiu, e no lugar surgiu a vergonha. A primeira reação humana ao erro não foi o arrependimento, mas o instinto de se esconder, de se cobrir. E isso nos leva direto ao momento da verdade, o confronto. O som de Deus caminhando pelo jardim que antes era motivo de alegria, agora se torna um som aterrorizante. A comunhão virou medo, e a primeira reação deles é se esconder de quem mais amavam. E então, Deus faz uma pergunta que ecoa pela eternidade. Adão, onde você está? É óbvio que Deus sabia onde ele estava fisicamente. A pergunta era muito mais profunda. Onde você está espiritualmente? Em que situação você se meteu? Era uma chance para confessar, mas, como a gente vai ver, a resposta foi uma tentativa de fuga. E a resposta do Adão que está aqui na tela é de partir o coração. Tive medo. A mesma voz que antes trazia conforto, agora causa pavor. O relacionamento, que era íntimo e de confiança, foi quebrado pelo medo e pela vergonha. E aqui começa o famoso jogo de empurra-empurra. Pressionado, Adão não diz simplesmente foi a Eva,
Não, ele diz, a mulher que tu me deste. Percebe a manobra? É dupla. Ele culpa a Eva e sutilmente culpa o próprio Deus por ter criado ela. A recusa em assumir a responsabilidade já estava ali, com força total. A Eva segue o exemplo. Quando questionada, ela aponta para a serpente. A serpente me enganou. Pronto. A corrente de culpa está completa. Adão culpa Eva e Deus. Eva culpa a serpente. Ninguém olha para si mesmo. A primeira fratura na humanidade não foi só com Deus, mas entre eles mesmos. E assim, a história avança para o seu capítulo final, as consequências. Mas, surpreendentemente, não é só sobre punição. No meio das cinzas daquela escolha, a gente encontra os contornos de um novo começo. As consequências, como a gente vê aqui na tabela, foram distribuídas. A serpente foi amaldiçoada, para a humanidade a vida se tornou mais difícil, o trabalho virou algo pesado, o parto se tornou doloroso e o jardim, aquele lar ideal, foi fechado para eles. Em muitos aspectos, a história descreve aqui a origem das lutas e dores que definem a condição humana. E essa imagem sela o destino deles. A porta para o Éden foi fechada, guardada por anjos e uma espada de fogo. A separação era real, definitiva. O caminho de volta estava bloqueado. Mas, e esse é um mais gigante, a história não termina aí no exílio. Quando tudo parece perdido, a narrativa dá um vislumbre de algo mais. Mesmo com a separação, o cuidado de Deus não para. E o sinal desse cuidado é bem concreto. Mesmo ao mandá-los para fora do jardim, Deus faz roupas de pele para cobrir os dois. Um ato de provisão, de dignidade. A mensagem é clara. A relação está quebrada, mas não está totalmente destruída. A separação não significa abandono. A longa jornada de volta para casa estava só começando. O que nos leva a essa pergunta final. Se essa história ensina alguma coisa, é que o erro, por mais catastrófico que seja, não precisa ser o fim da linha. E isso nos faz pensar, se o erro não é o fim, o que é a esperança? Talvez seja a crença de que mesmo depois da queda, existe um caminho a seguir. Uma pergunta que com certeza vale a pena aguardar para refletir.